Dada a importância que esse mês representa para a nossa igreja, eu não estou falando do aniversário do pastor, nem do Kennedy, que é nesse mês também, mas sim desse evento histórico que é a Reforma Protestante. Então nós vamos falar hoje sobre esses 5 pilares da Reforma Protestante, como ganhou um novo significado, a partir de Martinho Lutero, tentando entender um pouquinho o contexto histórico e trazendo algumas aplicações para nós hoje, entendendo aquele princípio que a Valesca falou: a igreja reformada deve sempre estar se reformando, tirando aquilo que está errado e caminhando conforme a vontade de Deus. Para a nossa reflexão inicial, convido os irmãos que abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos meditar aí nos 2 primeiros versos deste capítulo, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa este capítulo fazendo um apelo, um pedido, Ele inicia esse texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, falando à igreja de Roma, e ele vai dar um motivo pelo qual ele faz o pedido, que é o alicerce do seu argumento. Ele faz isso pelas misericórdias de Deus. Então, apelando para a misericórdia de Deus, ele faz esse pedido, essa exortação. Um pedido na forma de exortação. E a exortação de Paulo é o cuidado que o crente deve ter para com o seu corpo. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E há muitas formas de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma delas é obedecendo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, usando o nosso corpo de maneira que agrade a Deus, não nos entregando às paixões da carne, controlando as nossas palavras, os nossos pensamentos, fazendo com que eles sejam apenas para a glória de Deus e não para qualquer outro motivo perverso que surge em nosso coração. Mas também há um elemento aqui que ele chama como fundamental, que diz respeito a apresentar o corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto. O culto, o modo como nós cultuamos a Deus, louvamos a Deus. E quando nós falamos de culto, eu não me refiro apenas aos nossos encontros dominicais, nos cultos vespertinos que nós temos aqui às 18 horas. Mas a ideia de Paulo é que a nossa vida, no nosso corpo, no nosso viver diário, isso de domingo a domingo, deve ser uma vida de culto ao Senhor. E como deve ser esse culto? Quando nós pensamos em culto hoje, no que diz respeito ao conteúdo litúrgico geral das igrejas evangélicas, há muita confusão. Há muita confusão hoje de algumas igrejas evangélicas no que diz respeito à liturgia do culto. Mas a orientação de Paulo aqui é que o nosso culto deve ser um culto racional. É um culto racional. Somos seres racionais, pensantes. Devemos fazer aquilo que agrada a Deus, do modo que agrada a Deus. E por que eu inicio falando desse texto? É porque no período que surgiu ali a Reforma Protestante, o marco dessa Reforma Protestante com Martinho Lutero, não havia culto racional na igreja até então, a única igreja denominada cristã, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Os cultos eram feitos em latim, numa língua que o povo não tinha acesso, apenas os cleros, que tinham estudo teológico, conheciam o latim, então as pregações eram feitas em latim,
em latim, as músicas cantadas eram feitas em latim. Havia muita superstição, ritos religiosos, né, para tentar dominar o povo através do medo, através da imposição. Olha, se você não fizer isso ou se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Então não havia um culto racional. E aqui Paulo orienta: olha, o nosso viver diário deve ser na forma de um culto, e um culto racional. Depois, no segundo versículo, ele vai nos chamar ao inconformismo, a não nos conformarmos. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele faz uma chamada, primeiro, para entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, agradável, santo, que é através, uma dessas formas, é através do culto. O culto não de forma conforme os nossos modelos litúrgicos, mas de forma racional, que agrade a Deus. E em segundo lugar, ele nos chama ao inconformismo. Não devemos nos conformar com este século. Quando ele fala este século, é esse presente mundo no qual nós vivemos, as coisas que o mundo impõe e como ela nos impõe. No período, né, da Reforma Protestante, como a Igreja Católica vinha impondo o sistema religioso. E aí ele chama, né, os irmãos reformadores a não se conformarem com aquele presente século, mas transformar sempre pela renovação da vossa mente, para que aí sim experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele faz sentido para a época em que Paulo escreveu aos Romanos, ele faz sentido para o contexto da Reforma Protestante, no qual a Igreja Católica havia muito se desviado dos princípios bíblicos, e ele continua fazendo sentido para nós hoje, né? A ideia de nos entregarmos a Deus, nos devotarmos a Deus e de não nos conformarmos, né, com este presente século, mas sempre renovar nossa mente. Com o objetivo qual é dessa renovação, desse culto racional? O objetivo é conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Esse é o objetivo. Então esses princípios foram trazidos novamente à luz no período da Reforma Protestante, e através desses princípios nós conhecemos aquilo que chamamos de os 5 solas da Reforma Protestante, ou os 5 pilares, né, que nada mais é do que as verdades fundamentais que distinguiram a igreja reformada, a igreja a partir da reforma que surgiu, distanciando-se ali de algumas práticas que a Igreja Católica havia seguindo desde da Idade Média. Então vamos ver primeiro esse entendimento do que é esses 5 solas. O primeiro homem a usar esse termo solas foi um luterano, né, um teólogo luterano chamado Theodor Engilder, e ele traz numa publicação de um artigo apenas 3 princípios da reforma, né? Ele escreve em seu artigo que 3 princípios da reforma importantes são sola escritura, sola gratia e sola fides. E assim ele resume, né, o pensamento luterano a partir da Reforma Protestante. Mas o teólogo neo-ortodoxo Emil Brunner, ele vai comentar o sistema teológico de Calbart e ele amplia essa lista dos solas, né, aplicando como temas da teologia protestante de forma geral, e não somente esses 3, a qual resumiu ali o teólogo luterano Teodoro. Mais adiante, ironicamente, é um teólogo católico chamado Johann Baptista Metz, que vai em 1965 atribuir os 5 solas como resumo das ideias da teologia protestante. Então é um teólogo católico que faz essa síntese, né, dos 5 solas, e que refletem bem nosso entendimento a partir do que aconteceu nesse período da Reforma Protestante. Então, o que são esses 5 solas, né, os 5 solas da Reforma Protestante? São proposições, são ideias teológicas que sintetizam os primeiros pensamentos dos reformadores. Os solas são os principais pontos de oposição da teologia reformada contra os ensinos da Igreja Católica. Apesar de serem os grandes pilares da Reforma Protestante, os termos não surgiram naquela época, mas vieram de teólogos e estudiosos posteriores, como eu expliquei.
Não se sabe ao certo, né, o quando surgiu, mas essa é a teoria. Eles são princípios que norteiam a reforma e que se opõem, né, aos ensinos da Igreja Católica. Então, os 5 solas da reforma são esses aí. Os irmãos sabem de cor? Vamos lá. Pode colar, Wanda. Isso, esses são os 5 pilares. O que é sola? Solas é um termo latim que significa somente, né? Somente. Então esses são os 5 pilares ou os 5 solas da reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória. Então, esses são os 5 pilares e nós vamos ver, né, um pouquinho sobre cada um deles, trazendo aí alguns textos bíblicos que fundamentam, né, esses pilares, esses axiomas aí da Reforma Protestante. Vamos entrar um pouquinho do contexto histórico aí da Reforma Protestante? Bem, quando nós pensamos em Reforma Protestante, sempre vem em nossa mente a figura de quem? Martinho Lutero. Só que esses acontecimentos políticos, sociais e religiosos, eles não acontecem assim de maneira estanque, né? Lutero acordou, colocou as 95 teses, Reforma Protestante, pá! Não é assim, né, que acontece ao longo da história. Alguns problemas vêm sendo enfrentados dentro do contexto da Igreja Católica, e aí chegou nesse ponto que ficou conhecido como o marco da Reforma Protestante, que é quando Lutero vai afixar, né, na porta da Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, as 95 teses contra o quê? Do que se tratava essas 95 teses? Se lembram? As vendas de indulgências. O que é indulgência, gente? O que é um induto? Já ouviram falar de induto de Natal? Já ouviram falar? Quando o governo concede, né, aos presos um induto, o que significa isso? É uma saidinha, né, num termo prático. Indulgência é uma saidinha para não cumprir totalmente a pena, por exemplo, no purgatório. E aí, se você tem um parente que não era tão bonzinho assim, certamente para o céu ele não foi. E Deus vai dar uma segunda chance, ele vai ficar onde? Lá no purgatório, expurgando os seus pecados. Mas se você tiver dinheiro suficiente, você pode diminuir o prazo, né, que ele vai ficar lá expurgando os seus pecados. Fazendo o quê? Pagando uma indulgência. Você vai pagar um induto para que ele seja liberto ali, promovido para o céu rapidamente. Ou você pode, por exemplo, comprar o induto que concede a você o perdão dos seus pecados. Lutero certa vez viu um homem que era da sua paróquia, embriagado na rua, dando mau testemunho. E quando questionado, ele tirou uma bula, né, assinada ali pelo Papa, e disse: já estou livre desse pecado, né? Eu estou embriagado, mas eu já paguei pelo perdão dele. Então ele era a capacidade de você comprar o perdão, comprar uma licença do purgatório, livrar um parente, né, de um castigo eterno, através do pagamento em espécie. E aí, diante disso, Lutero vem e vai fixar essas teses na porta da Catedral de Wittenberg. Mas, se nós olharmos para a história, 2 séculos antes, já começam a surgir alguns pré-reformadores. Já ouviram falar dos pré-reformadores? Esses pré-reformadores, eles já começam a ver algumas situações dentro da Igreja Católica que eram contrárias à palavra de Deus, contrárias à palavra de Deus. Um dos pré-reformadores que atuou na Inglaterra é John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em 1325, ele morreu em 1384. John Wycliffe, ele foi um professor, um atuante, um clérigo, né, que atuou ali na Inglaterra e também na Universidade de Oxford. E ele foi muito influente, um homem muito influente no seu tempo. E ele é conhecido como a estrela d'alva
da Reforma. Quando vocês ouvirem falar de estrela d'alva da Reforma, estamos nos referindo a John Wycliffe, que teve esse papel importantíssimo ali na Inglaterra. Bem, de que maneira ele é chamado de estrela d'alva da Reforma? No século XIV, a igreja já estava com o poder e o domínio praticamente em todo o território do então Império Romano. Ela havia acumulado muitas riquezas, né, e o alto clero começava a esbanjar-se em luxúrias, em imoralidades, em venda de simonias. Lembra que nós falamos de venda de simonias? Venda de simonias é vendas de favores eclesiásticos, ou você podia comprar um cargo em determinada paróquia e usufruir dos benefícios que aquele cargo iria te trazer. Nepotismo, colocando parentes ali, para cuidar das paróquias. Tudo isso começou a acontecer no tempo de John Wycliffe. John Wycliffe, ele vai se opor contra isso, e uma das oposições que ele começa a apresentar primeiro, a pregação tem que ser na língua do povo. Então, John Wycliffe, diferente dos outros clérigos, ele não pregava em latim, ele pregava em inglês. Ele foi um dos pioneiros a traduzir a Bíblia da Vulgata latina para a língua inglesa, foi um dos pioneiros. E depois disso, já no final da sua vida, ele conquista grande fama, porque ele vai contrapor-se a alguns dogmas da Igreja Católica. Por exemplo, ele vai dizer que o Papa ele não tem a autoridade final, senão a palavra de Deus é a autoridade final e não o Papa, nem concílios. Ele vai confrontar o poder do Estado, dizendo que o poder, a esfera civil deve ser diferente da esfera religiosa. Ele vai entender que esses poderes devem estar separados, que o Papa não deve ser o líder da igreja e ao mesmo tempo o governante de uma nação. Ele vai defender isso. Isso tudo era contrário, porque naquela época o Papa era muito maior do que o imperador romano. Ele exercia grande domínio, não apenas na esfera religiosa, mas também política e social daquele período. Então ele vai começar a contestar tudo isso. Uma vez contestando isso, ele entra no raio de ação do Papa. E aí, salvo engano, o Papa Inocêncio III vai condená-lo como herege, vai condenado como herege, e ele morre em uma prisão em 1384. Depois de John Wycliffe, a partir de John Wycliffe, surgem os irmãos Lollardos. Esses irmãos, eles começaram a pregar o evangelho de forma simples, conforme aprenderam de John Wycliffe, e isso teve uma grande repercussão, não apenas na Inglaterra, mas em toda a Europa. Depois da atuação de John Wycliffe, nós temos surgindo na Boêmia, na Universidade de Praga, um outro homem que também foi importante nesse período da pré-reforma, que é John Huss. Já ouviram falar de John Huss? John Huss, ele vai atuar na região da Boêmia. A região da Boêmia, a partir do século XIV, se torna uma região muito próspera, uma região que começa a ter alguns incentivos, começa a ter a primeira universidade em Praga, e ela vai desenvolver-se política e socialmente. E um dos nomes que ficaram famosos ali na Universidade de Praga é de John Huss. John Huss, ele vai ter contato com a teologia de John Wycliffe, devido a algumas interações que os universitários de Praga tiveram com os universitários de Oxford, e eles tiveram contato com alguns escritos de John Wycliffe. John Wycliffe, que foi doutorado em teologia, tinha muitos escritos, e eles começam a beber dessa fonte. E influenciado pelo sistema de pensamento de John Wycliffe, John Huss começa também a contrapor-se. Ele se torna em 1400 um clérigo, começa a pregar, e a sua pregação tem grande apreço popular na Boêmia, só que logo ele entra no radar também do Papa. Sempre quando alguém se levantava pregando contra os princípios e valores da Igreja Católica, esse alguém ia sofrer algum tipo de imposição, de oposição da Igreja. E nesse caso, com John Huss, não foi diferente. Eles organizaram um concílio, esse concílio aconteceu em Constança, e neste concílio de Constança, olha só o que aconteceu. Eles condenaram John Huss como herege, e ele foi martirizado.
A condenação dele foi a morte, porque ele se recusou a abdicar dos seus escritos, da sua forma de pensamento. Mas não apenas isso, sabe o que eles fizeram nesse concílio? Eles desenterraram os ossos de John Wycliffe, queimaram esses ossos e jogaram as cinzas num rio, condenando também nesse concílio pós-morte John Wycliffe, que foi o que iniciou ali o período de pré-reforma. John Huss, quando ele estava diante dos seus algozes para ser entregue à morte, ele disse: hoje vocês estão matando um pato. O Huss faz referência a um pato, mas daqui a 100 anos, daqui a um século, vai vir um ganso e esses vocês não vão conseguir deter, se referindo, numa profecia ao papel de Martinho Lutero. Então, antes de acontecer esse estopim lá em 1517 com Lutero, já havia alguns indícios de inconformismo com as práticas da religiosidade católica. E aí você tem, depois de um século, Martinho Lutero. Martinho Lutero, vamos conhecer um pouquinho a história desse homem. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e ele era uma pessoa muito religiosa, ele tinha um senso de piedade muito vívido, e ele sempre se sentia indigno da presença de Deus, ele sempre sentia que Deus estava irado com ele, que Deus estava a qualquer momento prestes a derramar a sua ira, sobre ele, e isso produziu nele um profundo sentimento de culpa. Lutero era filho de camponeses, de origem simples, e o seu pai o incentivou a estudar, advocacia, direito, mas contrariando ali a vontade do seu pai, ele sai e começa os seus estudos em teologia. Aconteceu um incidente com Lutero, que ele se viu em meio a uma terrível tempestade, ele estava no meio do campo nessa tempestade, e ele corre e vai se refugiar debaixo de uma árvore. E quando ele está no meio dessa tempestade, ele faz um voto ao Senhor, um voto a Santa Ana, lembrando que até então só existia a Igreja Católica. Se lembram que a Valesca falou que a ideia, a princípio de Lutero, não era romper com a Igreja Católica, não era a intenção dele romper com a Igreja Católica, a intenção dele era reformar aquilo que estava equivocado. Então ele faz um voto a Santa Ana dizendo: olha, se o Senhor me livrar dessa terrível tempestade, poupar a minha vida, eu vou me dedicar ao ministério sagrado. E ele se livrou, Deus o poupou, ele entra para a ordem dos agostinianos, começa a estudar teologia. E ao começar a estudar teologia, acentua ainda mais na vida de Lutero esse sentimento de culpa. Então Lutero, ele vivia constantemente angustiado, oprimido por esse sentimento de culpa, de indignidade diante do Senhor, que para ele era um Deus irado, um Deus todo-poderoso, um Deus que estava com raiva dele. Ele fez muitas coisas para tentar se livrar disso. Ele caminhou com os espiritualistas, John Staups, ele caminhou ali fazendo procissões até Roma, e tudo isso só piorava. Ele muitas vezes se açoitava, tentando cumprir ali algumas penitências que o favorecessem diante de Deus, mas nesse trajeto todo, Lutero estava sempre tentando por si mesmo, por sua própria iniciativa, se tornar agradável a Deus. E quando nós tentamos, por nossa própria iniciativa, nos tornar agradáveis a Deus, sempre acabamos frustrados. Por quê? Porque Lutero ainda não entendia que a salvação é graça, que a salvação é um presente, que a salvação você não conquista, que a salvação não há nada que você faça que possa alcançar o favor de Deus. É um presente, é uma dádiva. E por isso, em tudo aquilo que ele fazia, por mais que se esforçasse, ele nunca encontrava a paz, que o seu coração tanto precisava. Foi então que ele se deparou com esse texto que a Valesca leu, em Romanos 1,17, que fala que o justo viverá por sua fé. Por sua fé. Quando ele ouviu esse texto, ele tinha lido outras vezes, mas quando isso começou a fazer sentido, o Espírito Santo aplicou nele, ele entendeu: olha, não é nada que eu faço que pode alcançar o favor de Deus, que vai me tornar aceitável diante de Deus, mas é a minha fé naquele que já fez por mim. Então Lutero entendeu
que a sua salvação não dependia da sua capacidade em cumprir penitências, em fazer procissões a Roma, em se açoitar para, de certa forma, opor a si mesmo castigo. Não era nada disso. Ele entendeu que é pela fé que nós nos tornamos agradáveis, aceitáveis a Deus, pela fé na obra de Cristo. Ele entendeu o que é graça, ele entendeu o que é fé, ele entendeu que a salvação não depende dele, mas sim de Cristo operar nele de modo gracioso. Então ele teve um despertamento. Foi aí que nós podemos afirmar que de fato Lutero conheceu a fé, através de um encontro verdadeiro com Cristo, onde ele pôde descansar na graça de Cristo. Então Lutero estava convicto disso, mas ele permanecia católico, era professor, em Wittenberg, ele ensinava ali na universidade. Então ele continuou ali a sua obra, os seus estudos e os seus ensinos como católico, só que com uma outra perspectiva. Ele passou a ler os Salmos tentando encontrar Cristo nos Salmos. Ele sempre tentava ver essa graça de Deus, tanto que ele tinha algumas dificuldades quando ele viveu essa experiência. Ele tinha algumas dificuldades com o livro de Tiago, a questão das obras ali no livro de Tiago. Ele tinha algumas dificuldades, por conta de uma exegese talvez equivocada, mas ele compreendeu, e Lutero então começou a pregar esse evangelho da graça. Só que o Papa Leão X, ele estava angariando recursos para a construção ou para a reforma da Basílica de São Pedro. Ele começou a enviar os padres, os monges para as províncias romanas, a fim de ganhar recursos para financiar essa reforma da Basílica de São Pedro. E como é que o Papa ganhava recursos? Vendendo indulgências. Então chegou um monge ali, chamado Johann Tetzel, e ele começou a vender indulgências, e o lema dele é: cada moeda que no gasofilaço retine é uma alma que do purgatório se redime. Esse era o lema dele. Ele começou a vender essa propaganda ali nas imediações da Saxônia, onde Lutero habitava e trabalhava. E quando Lutero viu isso, quando Lutero percebeu esse equívoco, ele fez essas 95 teses, contrapondo-se a essa prática da venda da indulgência, porque agora ele já conhecia a graça de Deus. Ele sabia que aquilo não era verdade à luz das Escrituras Sagradas. Foi quando ele colocou nessas 95 teses. Qual a intenção de Lutero? Era causar um grande tumulto? Uma grande reforma? Não. A ideia dele era chamar Tetzel para um debate, para um diálogo, onde Tetzel ia apresentar as suas proposições, Lutero a dele, e assim ele ia ganhar ou não nesse confronto, nesse embate. Era assim que ocorria nas universidades. Você pensava de um jeito, eu pensava de outro. Como a gente resolve isso? Vamos propor um debate, coloque as suas teses, publica, era uma forma de publicar oficialmente ali, no local público, à porta da igreja, e aí você chamava o seu oponente para um confronto, para um debate. Só que ao fazer isso, Lutero vai na contramão do que o Papa tinha em vista, que era angariar esses recursos para a construção da Basílica. Então ele olha para essa questão e convoca Martinho Lutero. Só que o eleitor da Saxônia, que era um prefeito daquela região, Lutero alcançou muito fervor popular, era um homem popular. As pessoas tinham apreço por Lutero, porque elas se sentiam oprimidas também, tanto pelo poder imperial, quanto pelo poder da Igreja Católica. Nesse período da Idade Média, meus irmãos, nós precisamos compreender que houve algumas mudanças profundas no que diz respeito aos aspectos políticos e sociais. No que diz respeito aos aspectos sociais, começou a surgir os estados independentes, a Alemanha com os seus príncipes, os seus eleitores, a Inglaterra, a França, começaram a surgir os seus próprios reis, que eram diferentes do grande imperador do Sacro Império Romano, no caso Carlos V. Esses estados independentes foram ganhando força. Então, o poder do Império Romano sobre esses estados já era diminuto. Ao contrariar o poder imperial, eles contrariavam diretamente também o poder da igreja. Nesse período começou a mudar o sistema social, que antes era o sistema feudal. Se lembra como funcionava o sistema feudal? Tinha um proprietário de terra
Ele tinha ali dentro da sua terra algumas pessoas que trabalhavam para ele, plantavam, dava uma porcentagem para eles sobreviverem, e aí a renda era desse senhor. Isso era o sistema feudal, chamado de feudalismo, suzerania e vassalagem. Isso começou a mudar, porque começou a surgir naquele contexto as cidades. Então, com o surgimento das cidades, começou a surgir uma nova classe social, que eram os comerciantes. Os comerciantes. Então, esses comerciantes, eles começaram a insurgir como uma classe social, e eles contrapunham-se ali os seus interesses contra o poder imperial, na cobrança de impostos indevidos, e também contra a Igreja Católica. Ao mesmo tempo, o que aconteceu em 1500, aqui no nosso país? Começou a ir recursos, ouro, bens do Brasil, da América, para a Europa. Isso inflacionou os produtos. Os pobres, na inflação, o que acontece? Os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos. Então, criou um cenário propício para revoluções. Os camponeses, devido às condições precárias em que estavam, começou a insurgir algumas revoltas. Isso preparou o cenário para a reforma protestante. Do ponto de vista social, houve também um movimento nesse período, durou os séculos 13, 14 e 15, que é o movimento renascentista. O que foi esse movimento renascentista? Explica aí, Alex. Está desligado, não está não? Foi um movimento no lado artístico, onde buscou se voltar na cultura às tradições da cultura greco-romana. Então, com o Renascimento, com esse despertamento cultural, houve uma mudança na cosmovisão do homem medieval. O homem começou a interpretar a realidade dentro de uma perspectiva antropocêntrica, até mesmo dentro de uma visão influenciada pela cultura greco-romana, que vai influenciar depois o humanismo também. Exato. Então, esse movimento, de que forma esse movimento ajudou a reforma protestante? Bem, esse movimento, o lema desse movimento é o homem, pelo homem, para o homem. Esse movimento renascentista tira Deus como centro de todas as coisas e coloca o homem. Isso está certo? Não. Mas de que forma esse pensamento contribuiu para o cenário da reforma protestante? Porque até então a Igreja Católica ela definia todo tipo de pensamento, toda forma de pensar, toda cosmovisão. A Igreja Católica dizia, a terra é plana, acabou. Se você falar que a terra é redonda, você vai ser queimado como um herege na fogueira. Você está contrariando a cosmovisão da igreja. Então, nesse período, foi um período de grandes descobrimentos, um período onde a medicina teve um avanço significativo, as grandes navegações, a tecnologia da época para desenvolver as grandes navegações, atravessando o oceano, conhecendo novos continentes, tudo isso foi fruto dessa efervescência. Um outro fator importantíssimo para a reforma protestante, dentro desse período renascentista, foi a invenção da imprensa. Até então, como os livros eram passados de um para o outro? Através de cópias. Então, imagina uma Bíblia, para você ter acesso a uma Bíblia, algum copista tinha que chegar e escrever toda a Bíblia. Então, era raro, os livros eram raros. Em 1500, Gutenberg desenvolveu a imprensa por tipos móveis. E aí, a velocidade de colocar um livro à disposição se tornou muito mais rápido, muito mais fácil e menos custoso. Então isso foi fundamental também para o desenvolvimento da reforma protestante. Só concluir aqui, esse período renascentista, ele vai confrontar com a sua cosmovisão aquilo que a Idade Média, desde os primórdios, começava a impor, que a igreja define tudo. A igreja define tudo, ela quem dita as regras sobre tudo. Então, quando alguém vem e fala, não é bem assim, a ciência mostra diferente, o homem está no centro, você começa a contradizer. Um grande acontecimento desse período
da Reforma Protestante foi quando Erasmo de Roterdã ele vai publicar, né, uma nova edição do texto grego. Uma característica que o Alex falou desse movimento que foi de volta às fontes, ad fontes, aos clássicos. Então o povo começou a estudar a língua grega para que pudessem ter acesso aos clássicos da filosofia grega, mas também da palavra de Deus, uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando Erasmo de Roterdã coloca esse Novo Testamento nas mãos ou a público, né, isso vai ser uma grande alavancada para a Reforma Protestante. Pode falar, Alex. A Europa, sim. E aí um filme legal que explica bem sobre a importância dessa máquina. Está disponível no YouTube? Eu acho que sim. Procura depois e manda o link lá na igreja para a gente conseguir acessar e assistir depois. Então, vejam, tem vários acontecimentos, né? Nesse período, várias coisas estão acontecendo. Pode falar, Dani. É uma luta por poder, por domínio, né? Isso era o que eles impunham, né? E todos que contrariassem, por isso que surgiu nesse período a Inquisição. A Inquisição foi uma ferramenta católica justamente para silenciar, né, aqueles que se rebelavam ou que pensassem de forma diferente. Caça às bruxas, né? Tudo surgiu nesse período da Inquisição. Todo mundo que era contrário à Igreja Católica, né, de alguma forma, ou ia ser chamado de herege, excomungado, e em casos de heresias, eles lidavam com a morte, seja por enforcamento, por decapitação ou queimado, né, na fogueira. Sim, meu irmão. Contrariar o Papa é a mesma coisa que contrariar Cristo, né? E tinha também o pensamento social da Igreja Católica. Eles criam que havia uma hierarquia naquilo que primeiro está a Igreja, depois está o Estado e aí depois as outras instituições. É um pensamento hierárquico. Quando que os reformadores depois vão falar, já pensou comigo Já vai contestando. que não está as instituições, né, não estão de maneira hierárquica, de maneira nivelada. Depois vai dizer soberania das esferas. A igreja tem a sua área de atuação, o Estado tem a sua área de atuação, a família, a escola, todas têm a sua área de atuação e nenhuma está acima da outra. Então, o pensamento da igreja católica tem uma área pública e há esse entendimento de que a igreja é a representante de Deus na terra, portanto ele é a voz da verdade.
Tanto que havia esse poder católico, não era claro, né, essa divisão de esferas. Houve uma briga no século XIV entre Filipe IV Belo da França e o Papa, né, Inocêncio III, porque um queria mandar mais que o outro. O Papa condenou, né, o rei como herege, o rei prendeu o Papa, depois transferiu o papado para Avignon, na França, e aí você vai ter um período onde vai ter 2 papas, até 3 papas, por conta dessa briga, essa disputa de poder. Então era uma disputa por dominação. Toda vez que esse poder era contrariado, aí eles de alguma forma iam chamar. E não foi diferente com Lutero, né? Lutero foi chamado à dieta de Worms, e ali ele permaneceu e foi, né, ordenado: olha, você precisa recuar diante de todos esses escritos, diante dessa influência, né, senão você vai ser excomungado e declarado como herege. Lutero, né, com apoio popular, muito firme em sua resposta, disse: olha, eu não posso, a minha consciência é cativa à palavra de Deus, eu não posso ir contra a minha consciência, né, e eu não vou, porque o que eu escrevi está fundamentado na palavra de Deus, eu não posso ir contra, né, esses princípios. E aí ele foi condenado, recebeu a bula, né, como um herege. Depois, com Melancton, ele queimou, né, essa bula junto com alguns livros da escolástica, e aí ele virou um refugiado, né, vai se esconder, né, num castelo, ficar ali nesse castelo, que aí ele começa a traduzir, né, a Bíblia para o alemão. E essa foi a história de Lutero. Aí não havia mais jeitos de retornar, não havia mais como retornar. Houve essa ruptura, né, essa ruptura entre a Igreja Católica e a Igreja que surgiu ali a partir da Reforma Protestante. A Reforma se espalhou, né, os escritos de Lutero se espalharam com a ajuda da invenção da imprensa, e essa reforma se espalhou além da Alemanha, né, França, Inglaterra. Aqui nós temos citado a Inglaterra. A Inglaterra foi um caso à parte com este rei. Eu vou ser um pouco mais resumido, que ainda não falei de nenhum sola, né? E a aula de hoje era sobre os solas da reforma. Mas essa história, quando chega a reforma protestante lá na Inglaterra, tinha esse rei, que era o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele estava insatisfeito com o seu casamento, porque a sua esposa, né, que era princesa da Espanha, extremamente católica, não havia lhe dado um herdeiro, um menino, né, um homem. E ele, insatisfeito com isso, ele quer que o Papa anule o seu casamento. O Papa diz: eu não posso anular o casamento, né, não há motivos para anular o casamento. Então ele vai e rompe com a Igreja Católica e faz um acordo, um tratado, onde ele se torna o novo líder da igreja. A reforma já estava acontecendo na Inglaterra. Ele se posiciona como um novo líder, um papa da igreja, que é a igreja anglicana, né? A supremacia, ele coloca o ato da supremacia, colocava ele, isso em 1534, colocava ele como um novo líder da igreja. Então surge a igreja anglicana com os moldes de igreja protestante, mas muito presa às tradições e às raízes da Igreja Católica, não tendo mais o Papa, né, como o senhor daquela igreja, mas sim o rei. Com essa mudança, esse ato da supremacia, Henrique VIII agora consegue anular o seu casamento. Ele casa-se novamente, depois vai casar mais umas 5 vezes, né, porque é uma série de complicações que a gente precisa de mais tempo para falar sobre a história de Henrique VIII. Mas aí há uma ruptura oficial, na Igreja Católica e agora a Igreja Anglicana. E a reforma vai acontecendo em outros países, né? Na França, com Calvino, né? Primeiro em Estrasburgo, depois em Genebra, na Suíça. Primeiro começa com Zwinglio, depois com Calvino em Genebra, com John Knox na Escócia. A reforma começa a se espalhar, né, por toda a Europa. Aí eu, às vezes, estudando esse tema, diz que tanto a França quanto Portugal, a reforma não conseguiu se fixar muito. Tem alguma coisa realmente que fala
Na França não, na França a reforma ela sofreu de fato alguns períodos de perseguição, né, grandes períodos. A Noite de São Bartolomeu, né, em 1562 mostra isso, mas na França a reforma conseguiu se estabelecer. Agora na Espanha e em Portugal não. A Espanha e Portugal foram os países, né, de matriz católica, onde a reforma protestante não conseguiu se estabelecer. Tanto que você vê, os países da América Latina foram colonizados por quem? Portugal e Espanha. Qual que é a matriz religiosa desses países? Católica. Os Estados Unidos foram colonizados por quem? Pela Inglaterra. Qual é a matriz da religião? Protestante. Qual país é melhor de se viver? Por conta dessa cosmovisão, né? Os portugueses e espanhóis, eles vieram para explorar a terra, para tirar o máximo possível de recursos e mandar para a Europa. Já a colonização inglesa, que aconteceu, né, com os puritanos em 1620, 21, a vinda dos puritanos para lá, foi para se estabelecer. Olha, nós vamos viver nessa terra, nós vamos cultivar essa terra, vamos nos estabelecer nessa terra e vamos fazer dessa terra a nossa nação. Então não foi uma política apenas extrativista para arrancar os recursos todos e vender, né, na Europa. Foi para se estabelecer como a sua terra. Alguém tinha pedido a palavra aí? Não? Não? Sim, Alex? Eu não sei também, eu acho que esses países como a Espanha, Portugal, eu acho que tiveram também uma atividade intensa daquele que vai começar com a Igreja Católica, que é a atividade supera as atividades dos jesuítas. Sim. Diferente da França, dos Países Baixos, o centro de operações dos jesuítas, mas eu acredito que será nesses países, da França e as colônias, né? No período, né, da Contra-Reforma, que foi a reação do Concílio de Trento da Igreja Católica, vai surgir, né, algumas ações da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo, né? E uma dessas ações foi a ordem dos jesuítas, né, que vieram para, de fato, espalhar e estabelecer a fé católica, tanto, né, no país de origem do qual eles saíram, mas também nos países colonizados por Portugal e Espanha, né, o Brasil e os países da América Latina, que é o período que nós chamamos aí de Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica, que aconteceu aí no Concílio de Trento, para tentar conter. Então você tem a história de Lutero, nós vimos a história de Henrique VIII na Inglaterra, e agora nós vamos entrar um pouquinho na história de João Calvino. João Calvino nasceu em 1509 na França, em Lyon, na França, e ele era filho de um homem influente, né, na sua época. Começa, por incentivo do pai, a estudar direito, né, mas depois da morte do seu pai ele sai e vai estudar teologia visando aí o ministério sagrado. Então o Calvino começa a estudar teologia. Subitamente, não se fala muito sobre a conversão dele, mas parece que ele começa a entender ali a luta de Lutero e começa a aceitar esses valores. Ele que teve uma formação humanista, foi influenciado pelo pensamento humanista, ele começa a beber dessa fonte de Lutero e ele tem uma conversão súbita e se torna opositor aí das práticas da Igreja Católica. Em 1536, ele vai publicar uma obra, né, a sua principal obra, que é chamada As Institutas da Religião Cristã. Nessas Institutas, ele vai sistematizar o sistema de doutrinas do pensamento reformado, que até então não existia. Nesse período vai surgir vários credos, que são as sínteses, né, das doutrinas da Reforma. Mas, de forma mais sistemática, é nessa obra de Calvino, né, que ele vai, de fato, colocar as doutrinas da Igreja Protestante de então, contrariando ali os dogmas da Igreja Católica. Então, João Calvino, ele sai da França,
visando chegar em Estrasburgo, por conta da perseguição que estava acontecendo na França aos opositores, aqueles que saíam, rompiam com a Igreja Católica, começavam a se reunir como igreja protestante e eram perseguidos. Então ele sai visando chegar em Estrasburgo. Só que ele passa uma noite em Genebra. Ali nessa noite, ele é chamado a ficar em Genebra e dar continuidade à reforma protestante. Só que ele tenta fazer isso no primeiro momento, o povo não recebe muito bem, né, os princípios reformados de Calvino, ele é expulso, fica 3 anos em Estrasburgo e retorna depois para Genebra em 1541. E aí ele vai se estabelecer em Genebra até o dia da sua morte. Calvino, ele foi um homem muito influente. Depois ele criou a Escola de Genebra, que hoje é a principal universidade de Genebra. Genebra se tornou a cidade modelo da reforma. Ele não apenas atuava no campo religioso, né, pregando seus sermões, mas ele instruía, né, os diáconos a organizarem a cidade, a fazerem sistemas de saneamento básico, né, de fato ele cuidou não apenas da igreja, mas da cidade de Genebra. E a cidade de Genebra se tornou um polo para receber todos os perseguidos da Europa. Então as pessoas perseguidas iam para Genebra, estudavam com Calvino e depois eles eram enviados de volta aos seus países, agora, né, com conhecimento teológico para propagar os princípios da reforma protestante. Ele influenciou muitas pessoas através das suas cartas, dos seus escritos, dos comentários. Era um profundo conhecedor da patrística, né, os pais da igreja. Era um profundo conhecedor da Bíblia, da Escritura Sagrada, exegeta, né, conhecia as línguas originais da palavra de Deus. Os seus comentários são comentários robustos, né, sempre trazendo ali algumas questões exegéticas. Comentou praticamente a Bíblia toda, com exceção do livro de Apocalipse. De fato, era um homem muito culto e se tornou um grande nome da reforma protestante. Então, foi nesse período, né, que surgiu aí esse movimento que nós chamamos de reforma protestante. Esses são os influenciadores. E a partir de então, meus irmãos, nós vamos agora sim, nós vamos entrar no tema da aula, tá? Faltando 3 minutos para acabar. Que é o sola, os 5 solas da reforma. Entenderam o contexto geral da reforma protestante, o contexto político, social, histórico desse período. E agora nós vamos entender a importância desse sola. A reforma, meus irmãos, não seria possível se a Bíblia não fosse redescoberta naquele período. A Bíblia é quem vai nortear esses reformadores para entender o que é certo e o que é errado. A Bíblia não era disponível à população. A maior parte da população era analfabeta e as Bíblias que tinham disponíveis eram em latim, não havia Bíblia, né, na língua do povo. Isso muda com Wycliffe, depois William Tyndale vai traduzir, né, a Bíblia para o inglês, não a partir da Vulgata Latina, mas a partir dos originais. Ele faz esse trabalho com muita dificuldade, porque ele é perseguido, ele tem que sair da Inglaterra, ele vai para o continente para continuar o seu trabalho, e depois ele é condenado, a sua Bíblia é proibida, e ele é condenado e morto por traduzir a Bíblia sem a ordem, né, da igreja, mas começam a surgir traduções da Bíblia na língua do povo. Um dos lemas da reforma protestante é que ao lado de uma igreja tem que ter uma escola. Para quê? Para você ensinar as pessoas a ler. Um dos princípios da reforma protestante, que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes, diz que cada um de nós não apenas podemos, mas devemos conhecer a Deus e podemos ter acesso livre a Deus. Você não precisa de um líder religioso que pegue você pela mão e te conduza a Deus. Você pode fazer isso através da leitura, da meditação, de uma oração, de uma vida devocional, porque você também é um sacerdote diante de Deus. Então, o sacerdócio universal de todos os crentes. E para isso, né, precisamos entender o papel da importância das Escrituras para essa mudança. Nós falamos que Erasmo de Roterdã contribuiu para a edição do Novo Testamento em grego, onde muitos reformadores, tendo acesso, começaram a ler, a entender as Escrituras e isso aqui está errado, não é assim, não é dessa maneira que a Bíblia ensina. Então,
aqui o Sola Scriptura, ele vai trazer uma ideia de autoridade. Qual é a autoridade da igreja? É a palavra de Deus, no sentido de nortear nossa regra de fé e de prática. Quando você traz isso à tona no contexto da Reforma Protestante, você vai contrariar algumas coisas. Aquilo que o Kennedy falou. O Papa, ele é um pontífice, é um representante de Cristo. Agora, quando você diz, olha, a Bíblia tem a palavra final e não o Papa, você vai contrariar, né, a ideia e o pensamento católico. Então, eles trazem a Bíblia como fonte de toda a autoridade. Isso vai contrariar, né, o sistema de pensamento da Igreja Católica até então. Ele mostra que a Igreja é a única autoridade suprema e infalível. Infalível significa que os papas podem errar, os concílios podem se equivocar, as decisões tomadas nos grandes concílios podem estar equivocadas, se não estiverem em harmonia com a palavra de Deus. O que de fato é inerrante e supremo é a palavra de Deus. Então eles vão canalizar a autoridade do Papa, dos dogmas e da tradição da Igreja Católica para a palavra de Deus. E aí você vai contrariar algumas práticas da Igreja Católica. Essa autoridade do Papa é contrariada. O que mais é contrariado da Igreja Católica? Que nós não temos fundamentos na palavra de Deus. Imagens. Você encontra alguma coisa na palavra de Deus que lança luz para que haja santos dentro da igreja ou dentro de casa? Imagens? Você não encontra. Pelo contrário, você vê justamente a Bíblia indo contra essas tradições. A mariolatria que surgiu a partir do IV século. Agora é o seguinte, se você chegar para um católico e falar, né, que a estátua é errado, olha aqui, mostrar na Bíblia, pode ser na Bíblia dele mesmo, ele vai dizer que ele não adora aquela imagem, né? Eles fazem uma distinção entre idolia, latria, né? Eles fazem uma distinção, é uma veneração, eles veneram o que aquela imagem representa. Então o católico nunca vai assumir que ele é um idólatra, um adorador de imagem. Ele tem aquela imagem apenas para venerar, apenas para levar, né, os seus pensamentos àquilo que a imagem representa. Entretanto, o mandamento é bem claro: não farás para ti nem semelhança alguma do que há no céu, em cima, embaixo da terra, né? Não farás. Muito forte. Nós tivemos o dia 12 de outubro. O que tem no dia 12 de outubro? Tenta pegar, né, qual que é aquela rodovia que vai para lá? A Dutra. Gente, é cheio, né, cheio de pessoas ali, para os romeiros, né? Vai, né, no aniversário do Padre Cícero para Juazeiro, você não consegue andar na cidade, né? Tamanho é essa questão. E assim, por mais que eles façam essa distinção, você percebe nas atitudes que há uma idolatria àquela imagem. E deixam lá, né, como e de certa forma você atribui certo valor, né, àquela imagem, certo? Aquilo tem um valor de fato para você como algo divino, como algo que aponta para a divindade. E nós sabemos que isso é totalmente contrário. Então, essas questões, à luz da palavra de Deus, foram colocadas como equívocos da Igreja Católica. A palavra de Deus, como nós lemos lá, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é a fonte de toda a autoridade. Esse é um sola importante. Contra os ensinos contraditórios, rejeita-se qualquer ensino que tende a se igualar ou contradizer a palavra de Deus. Alerta contra qualquer outro evangelho que seja diferente do que foi pregado. Abram lá em Gálatas, capítulo 1, leiam aí o versículo 8 e 9. Quem achar, por favor, pode ler.
que seja anátema, maldito. Não aceite. Se vier um anjo pregar qualquer evangelho que não seja esse das Escrituras Sagradas, rejeite, né? Tenha como maldito, não receba. O evangelho, conforme as Escrituras Sagradas o apresentam, é a fonte de toda a autoridade. Agora, trazendo esses princípios para hoje, para o nosso arraial evangélico, será que é necessário voltarmos a essa questão da autoridade da Bíblia como única regra de fé e prática? Será que nós temos visto distorção da palavra de Deus? Com certeza, irmãos. Se você ligar em um canal religioso, né, seja de qualquer igreja denominada-se evangélica, principalmente essas neopentecostais, você vai ver um desvio total daquilo que a Bíblia ensina. Você vê as mesmas práticas, como venda de indulgências, colocadas sob outra forma. Se você quer conquistar a sua casa própria, o que você faz? Compra um carnê da casa própria, dá uma oferta para a igreja e Deus vai te abençoar. Eles te vendem um tijolinho por R$300. Tijolinho que é ou uma chave, né? Um feijão, né? Um feijão mágico lá, que vai trazer fartura e prosperidade. Isso são formas de vender indulgências, novas formas de vender indulgências, né? De angariar ali o favor de Deus. Eles pregam não a salvação em Cristo pela graça, mas eles pregam prosperidade neste mundo. Jesus nunca prometeu prosperidade para a gente nesse mundo. Prometeu? Ele pode fazer você próspero nesse mundo? Pode, mas esse não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é dizer: você é salvo dos seus pecados em Cristo. Cristo salvou dos seus pecados. Só que eles trocam essa mensagem de salvação por coisas que você pode conquistar aqui neste mundo. E os testemunhos todos são voltados para isso. Quando não são voltados para isso, são voltados para quê? Para a cura. A igreja se tornou agora um grande hospital, né, onde você vai mancando e sai correndo, onde você vai enfermo, né, e sai de... A dona Ivana até riu, né? Não vai nessa igreja não, meu. É mentira isso aí, viu? Não vai nessa igreja não, pensa que você vai sair curado, você vai ser enganada lá. Mas atrai multidões de pessoas, né? Prometendo coisas que são apenas para desviar os fiéis da centralidade do Evangelho, que é a salvação pela graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós já excedemos aí o nosso tempo. Nós trabalhamos o primeiro sola, falta 4, tá bom? Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos concluir. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Sim, meu irmão. E não há estímulo, né? Na igreja católica não havia estímulo para a leitura da palavra de Deus, porque você consegue conservar os ignorantes na sua ignorância. Agora, quando você começa a ler as Escrituras, você, opa, está errado isso aqui. Por que eu tenho que comprar isso se a salvação é de graça? Você começa, então é melhor manter o povo na ignorância, não incentivá-los ao estudo da palavra de Deus, porque assim você consegue ter um maior domínio sobre eles. Esse era, né, o modus operandi da igreja católica e se tornou também o modus operandi dessas igrejas, né, que procuram enganar os fiéis, distorcendo o ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe.